Eu sou Selma Ferreira, do programa Passaporte Brasileiro da Conect TV Algarve, um programa que conversa com brasileiros pelo mundo. Fizemos uma parceria cultural com a Rede Sem Fronteiras, celebrando seus 10 anos de trabalho pela cultura, pelos artistas, escritores e poetas lusófonos do mundo e pelo mundo afora. Parabéns, Rede Sem Fronteiras! Parabéns pelos seus 10 anos e, na pessoa da sua presidente, de Andréa Valverde Portugal, eu saúdo e abraço todos os membros dessa grande família, todos os membros da querida equipe dourada, todos aqueles que estão envolvidos com a cultura. Mais uma vez, parabéns e que venham mais 10 anos de trabalho maravilhoso pela cultura no mundo. E hoje eu tenho a alegria enorme de receber aqui no Passaporte Cultural a querida Renata Dalbó. E eu não errei o nome dela agora. Querida Renata, seja muito bem-vinda. Ô, Selma, é um prazer enorme. Eu estou muito feliz de estar aqui conversando contigo. A gente já teve a oportunidade de conversar um pouquinho antes e Sim. já tem algumas conexões, né? Descobrimos pontos ótimos entre nós duas. Eu tô Então, adorando. eu tenho Olha, certeza que essa conversa vai ser uma delícia. eu tenho certeza disso também. Sempre é gostoso porque a gente se solta. E eu faço questão, sabe, Renata, de não preparar muito tudo, porque eu acho que o passaporte brasileiro tem que ter essa característica de espontaneidade, das pessoas falarem e desenvolverem, divulgarem aquilo que elas querem divulgar naquele momento, nessa fase da vida, e o que é importante para vocês. E isso se torna importante para mim. E muito mais gostoso para as pessoas ouvirem. Por isso, querida Renata, conte-nos um pouquinho sobre você. Então, menina, eu sou jornalista, né? Sou formada em jornalismo. Atualmente, eu faço doutorado em ciências da linguagem. E a minha tese de doutorado, meu objeto de doutorado é a AGEB, né, que é a Associação de Jornalistas do Olha, Brasil. Eu trabalho com literatura e memória. Então, eu trago na tese essa história, essa memória, né, da AGEB, que começou há 52 anos, né, vai fazer 53 interessante. agora em abril, e as agebianas, porque, na verdade, a agebe é uma memória viva, né? Porque a gente está É. vivendo a agebe, ela acontece, está acontecendo aí diariamente. E é um trabalho, e eu falo isso sempre porque a agebe é um ponto muito importante, é um marco na minha vida profissional. Eu falo que eu sou antes e depois da agebe. Conheci a agebe por meio de Andréia Portugal. Ela é minha madrinha, foi ela que me convidou para participar da AGEB e para fundar aqui em Santa Catarina, que é onde eu moro, né? Aqui em Sim. Tubarão, Santa Catarina, a AGEB Santa Catarina, que aconteceu em 2018, e me apaixonei pela causa da escrita feminina, da escrita feita por mulheres, né? Mas a minha história começa um pouquinho antes, sou cronista, estou aí há Isso. mais de 10 anos publicando crônicas semanalmente no jornal. Já são aí mais de 500 crônicas. Que Tenho alguns. bonito, né? Deve ser muito, muito interessante trabalhar com essa questão das crônicas, do que a gente vê no nosso dia a dia, do que a gente trabalha. Eu acho que É deve ser verdade. um fruto muito bonito, porque ser escritor, escrever um livro, é você juntar tudo, é você buscar uma complexidade ou uma simplicidade complexa de colocar aquilo num papel e uma história com começo, meio e fim. Uma crônica, óbvio que tem começo, meio e fim, mas tem muito suspense. A crônica pode ter um começo, um meio, fim, sempre meio suspenso, porque é uma coisa que é mais para colocar para pensar, é mais para emitir uma opinião própria e deixar aquilo solto para os outros discutirem. É assim que você se sente na diferença É, entre a eu, escrita. eu, eu sempre cito ali uma definição do Conrado Caligares, que foi um grande cronista, um psicanalista, que ele diz que a crônica te dá a chance de viver o ordinário do cotidiano, do dia a dia, como se fosse extraordinário, porque você nunca sabe de antemão aquilo que você vai viver. A crônica, ela traz muito o cotidiano, ela é o registro do nosso dia a dia, é como se você parasse e colocasse uma lupa ali nos acontecimentos, né? E desse um grande destaque aos detalhes da vida. E isso é o que traz o cronista. Isso é muito o que eu faço, assim, de trabalhar com o cotidiano. E aí fica um registro dessa memória cotidiana para o resto da vida aí, Fica. né?
muito legal, porque as próximas gerações, porque a gente trabalha muito com o grandioso, a história grandiosa, tal, mas a história do dia a dia das pessoas, como é que elas passaram por aquele evento, como é que passaram pela aquela pandemia, como é que eu passei, a minha família, enfim. E Eu acho aí, interessante que eu acho que a crônica poderia se transformar cada vez mais num incentivo para os jovens pela leitura, né? Porque, sim, porque desculpa. é um texto, desculpa, não, mas é justamente isso, porque eu acho que é a porta de entrada mesmo para o jovem leitor, porque é um texto curto, né? É fácil, simples. Exato. Ele é simples, mas não é simples de escrever, porque a crônica ela pode tudo. Como diz a Marta Medeiros, ela é livre, você pode tudo, só não pode ser chato. Porque Que delícia. que todo mundo já sabe, que todo mundo já está cansado de ler. Não, você tem que ter uma originalidade dentro daquilo que você escreve ali na crônica para chamar uma atenção, né? E eu acho que justamente, concordo contigo, é a porta de entrada para o leitor. Para o O jovem, leitor, eu acho que de repente a gente poderia começar. Olha aí, a gente está conversando e vai desenvolvendo esse assunto, porque nós temos uma dificuldade muito grande hoje, mesmo com os livros digitais, mesmo com os audiolivros, né? De motivar o jovem a ler. E é uma pena muito grande, porque a leitura enriquece completamente, melhora o vocabulário, melhora o pensamento, melhora a retórica, melhora tudo através da leitura. Quando você. É óbvio que a prática também, né? Conversar, claro, a prática também faz que a pessoa tenha mais flexibilidade oral. Essa questão da nossa cultura de oralidade passa pela prática, mas eu sou super fã da crônica. Você me deu uma ideia maravilhosa, porque eu trabalho com uma associação e está aí uma ideia da gente começar a trabalhar, que é essa questão da crônica. Parar de insistir com as pessoas, olha, tem que ler um livro, né, e ler a crônica, porque eu não sei como é que você se sente em relação a isso, mas eu aqui em Portugal, atualmente não estou em Portugal, mas aqui em Portugal, as pessoas, o Plano Nacional de Leitura exige que os jovens leiam, né, um livro determinado X e B. Então, algumas vezes os livros são grossos, são grandes. Então, o que eles começaram a fazer agora? Eles começaram a resumir os livros. E eu acho uma pena, porque o resumo do livro não é o livro. O resumo do livro é o resumo da história. Então, você pega um livro, você diz que o Plano Nacional de Leituras te exige ler um livro de 250 páginas. E, de repente, um professor fala assim: "Não, olha, mas lê aqui 10 resumo. páginas desse resumo para poder fazer Acabou, a prova sobre o livro." Acabou, era muito melhor pegar logo uma crônica. né? De você ler o começo, meio e fim, e trabalhar, na verdade, nas escolas eles fazem muito isso, de começar a incutir a leitura nos jovens pelas crônicas, né? E eu acho crônicas, depois contos, mesmo porque é difícil realmente trabalhar grandes clássicos, embora absolutamente necessário, mas tudo tem o seu tempo, né? Tudo tem a sua hora. Então, E a para maturidade intelectual das crianças também, exatamente. intelectual e emocional. Nem todo mundo consegue ler Machado de Assis assim, porque sentou e começou a ler. Pelo amor de Isso Deus. acaba com o Machado de Assis, né? É uma pena, porque, na verdade, a leitura fora do contexto, fora da sua época, acaba, em vez de você incentivar, você distancia o leitor. Exatamente. A criança, o jovem, tem que ler aquilo que lhe dá prazer, né? Para E é depois chegar no Machado de Assis. que o professor, o mediador, tem uma grande importância nisso, porque é ele que vai incentivar, é ele que vai abrir as portas, é ele que vai dar o caminho, né? Exatamente. Dúvida nenhuma. Mas dentro de de um leque de opções que tem muitos, tenho certeza que esse jovem, essa criança vai achar um livro que lhe dê prazer de ler. E E aí começa você? a grande aventura da leitura, que é deliciosa, E é viajar, mesmo. não tem nada mais gostoso, né? É. E você acha que a GEB poderia ajudar de qualquer forma? Ou você, enquanto gebiana, né, poderia Sempre. ajudar de qualquer forma para Ah, que as escolas ou os professores, os jovens encontrassem esse prazer? sim, sim, sempre. Eu acho que por meio as escritoras, né, por meio da AGEB, a gente faz isso aqui em Santa Catarina, a gente, cada Olha, uma com os livros, a gente vai às escolas. Nossa, esse ano passado agora, depois a gente vai falar um pouquinho sobre o último livro, que é o livro
do Pingo, que é o Ai, que delícia! famoso Pingo que virou celebridade aqui em casa. Ele está aqui do lado, depois eu vou pegar ele um pouquinho para Tá, mostrar. tá, tá. Está aqui deitadinho do lado. E por meio do livro do Pingo, eu trabalhei esse ano passado, agora em 2022, eu fui em mais de 20 escolas, Que lindo, Renata. bibliotecas, fazer um trabalho de contação de história, e aí depois incentivando a leitura do livro, né, que eu conto a história um pouquinho, assim, olha, agora se vocês quiserem conhecer mais, Lógico. vão ler o livro. Gente, e assim, aí você vê que realmente você está plantando aquela sementinha, e que a criança fica encantada com a história. Então, como não é nada difícil você encantar a criança com as histórias, isso só tem que continuar, né? Exato. Eu trabalho muito com criança de primeiro ao quinto ano do fundamental, mas também Então a gente menores. está falando o quê? De 6 a 9, de 6 a 10, ou de Por 5 aí, a 10, de 5 a 10, exatamente. botando bem É, largo? exato aí, mais ou menos isso, assim. E todos, olha, sem brincadeira, sem exceção, ficam encantados com a história, querem ler os livros. A minha mãe agora voltou esses dias de uma conversa com uma amiga e disse que a neta dela, eu doei alguns livros para uma escola aqui de Tubarão, a neta dela já foi várias vezes na biblioteca para ler o livro, ela levou o livro para a netinha de presente. Disse, ai, Renata, que feliz, ô, Jucimar, que feliz que ela vai ficar, porque a minha neta já esteve diversas vezes na biblioteca e não conseguiu pegar o livro para ler, porque já estava, né, lugar Concorrido, já estava emprestado, né? já estava emprestado. Eu falei, mãe, que coisa maravilhosa isso, que coisa boa de ouvir. Olha ali, o pessoal, as crianças estão pegando o livro para ler. Então, Isso é assim, muito bom. feliz com esse trabalho, porque é uma resposta que ela é instantânea, né? Ali Sim, na hora. sim. Teve um caso bem interessante de um menino, acho que na segunda escola que eu fui, bem no início do segundo semestre, que foi quando eu comecei com esse trabalho. E como ele era maiorzinho, estava ali na faixa dos 10 anos, eu comecei a contar a história, e os mais novinhos começavam a regalar os olhos e tal, e ele envergonhado, já tipo pré-adolescente, começou a olhar assim e a cochichar com um amigo. E eu pensei, ele está envergonhado da reação das crianças, porque as crianças já começaram a rir e tal, né? E ele quietinho, né? Aí, aos pouquinhos, gente, porque era a contadora de história que estava contando a história e eu só do ladinho observando, né? Aos pouquinhos, gente, ele foi entrando na história e foi se esquecendo, foi tirando aqueles Capa. barras, né, e tal, Aham. e foi rindo junto e tal. E qual não foi a minha surpresa que eu divulguei ali que ia ter o lançamento em tal lugar assim, assim, que ele foi ao lançamento. Olha, Renata, que emoção! Não, para mim aquilo. Aí sabe o que eu fiz? É porque eu fui na escola fazer um trabalho, a escola já tinha. Foi um trabalho em parceria com a prefeitura aqui de Tubarão, então a escola já tinha alguns exemplares na biblioteca. Aí na semana seguinte, e ele foi, é uma escola bem precária, escola da prefeitura, então ele não tinha adquirido o livro. Aí na semana seguinte eu fui lá com um pingo na escola novamente. Eu não tinha ido com um pingo, eu fui levar um livro para ele de presente com um pingo. Gente, foi a sensação, assim, Lógico. olha, eu fico arrepiada de contar essa história, porque assim, olha, eu escrevi uma crônica sobre isso, coloquei Nasce um Leitor, porque eu vi que a partir Exatamente. daí tinha nascido um leitor, e ele ficou extremamente gratificado, emocionado, e eu fico emocionada de contar essa história, de ter recebido o livro, eu tenho certeza que a partir dali ele começou a fazer uma leitura prazerosa que ele vai levar, se Nossa, tendo o incentivo dos professores, dos mediadores, vai continuar para o resto da vida. eu acho que sim. Eu estou emocionada de ouvir essa história, porque Né? Ah, não tem é nada mais demais isso. lindo do que a gente mexer com essa emoção bem lá dentro dos jovens, porque a gente tem a sensação mesmo de estar plantando uma semente, né? A gente tem a sensação mesmo de ter feito a diferença. Eu, cada vez que tem alguma coisa da associação que eu vejo que o jovem se emociona, que eu consigo entrar em contato com o jovem, ou mesmo de longe, que eu sei que alguma coisa aconteceu graças a um movimento de um livro que a gente fez, ou alguma coisa assim, eu fico extremamente, uau, agradecida. Olha, Minha eu tive querida, eu muitos quero que você momentos. nos fale do livro agora. Eu quero, porque senão a gente vai ficar sem tempo, porque as nossas emoções vão. Ai, não, não. Olha, menina, então eu estou muito gratificada. Ó, Selma, esse é o meu primeiro livro infantil. Então, há 11 anos agora eu trabalho com crônicas, como cronista.
Eu tenho rapidamente, então tem esse livro de crônicas, eu tenho, esse aqui é o meu primeiro, bem rapidamente, que é Uhum. Histórias e Sim. Imaginação, que é uma compilação das minhas crônicas até 2018, mais ou menos. Esse aqui é o segundo, que são crônicas de viagem, que chama Certo. Paraty, porque é uma história que aconteceu em Paraty, Paraty porque é da minha filha, que foi a pequenininha, que é a Mariana, que foi através dela que me deu vontade de escrever esse livro, para a gente não esquecer as nossas viagens em família. E esse aqui é uma adaptação da minha dissertação de mestrado, que é a Mulher no Casamento, representações no Teatro do Século XIX, que é muito legal também. Aí, O Pingo. de Mariana, que é a nossa caçulinha, que falou: mãe, a gente precisa escrever a história do Pingo para que as pessoas conheçam a história dele e tenham ela como exemplo, que é um cachorro que foi maltratado, foi resgatado da família de origem, ele, a mãe e o irmão, por ter sido maltratado, batiam, não alimentavam e tal. A ONG resgatou e eles foram colocados em adoção e nós tínhamos perdido uma cachorrinha muito querida, a Belinha. A gente estava, minha irmã nos trouxe ele de presente. E aí o Pingo chegou aqui, e você sabe por que que o nome dele é? Por que que o nome dele é Pingo? Porque ele tem essa manchinha aqui no meio da testa, Ai, que gracinha. que tem o Um desenho pingo. Pingo. E aí, quando a minha filha viu, a gente pensou em colocar o nome, e aí a gente colocou Pingo, de vez em quando ela se esquecia, a Mariana tinha uns 4 anos, ela assim, oh, mãe, como é que é o nome dele mesmo? É Gota? Aí eu assim, não, Não, é. Pingo. E de vez em quando ela chamava ele de Gota. E eu sei que tem uma gota por aí, não tem não, Selma? Ô, Parece que tem. ô, ô, ó, isso aí você já está. Por quê? Porque eu quero que você conte mais do projeto e depois a gente já fala sobre a Tá gota. bom, Vamos tá voltar bom. aqui com a gota, mas Vamos fala falar mais do então projeto. rapidamente. Rapidamente, Então, porque aí senão esse a gente. livro é muito rápido, né? Então, com esse livro a gente está trabalhando agora numa campanha de doação de ração, Importante. Ok. tá? Porque a gente trabalha com a causa animal. A campanha é campanha Pet Verão Meus Amigos Sem Fome. Ela está acontecendo em Florianópolis, no Open Shopping Jurerê, no Divina Terra, que o proprietário nos abriu as portas ali para que as pessoas pudessem doar ração, mas ela também está acontecendo virtualmente. Então, a gente tenta aliar aqui a leitura com Uhum. a ação da causa animal. Então, aliando essas duas coisas por meio da venda do livro, 20% do valor vai ser destinado para a compra de ração Que para bonito. sospets.ong, que está no Instagram. Então, não sei se eu posso colocar aqui um contato Você, para. não, a gente vai ficar. Eu vou fazer o Ah, então seguinte, eu não tá. sei. O que eu vou pedir para você é que depois você entre na live, você coloque isso lá no Perfeito. chat e coloque tudo o que você quiser, Renata. Eu já te disse, o nosso passaporte brasileiro é para a gente, tá? Então vá no chat, coloque tudo, bote link, coloque o que você quiser, porque é importantíssimo que Tá isso se divulgue. Nós certo. temos um formato na nossa bio, que é da televisão, que é todo junto. Então, eu tento respeitar esse formato, né? Por causa das Claro. parcerias, e nós da televisão precisamos desse formato. Mas no chat, amiga, não se restrinja, não se iniba. Combinado. Tá Eu estou muito certo. feliz de escutar essa história do Pingo, eu estou muito feliz de conhecer o Pingo. E nós conversamos, e você me disse também que o Pingo, além de ser um livro, ele também está participando de crônicas, é isso? Na verdade, então, no começo do ano passado, eu comecei uma coluna quinzenal cujo escritor é o Pingo. Então, eu dei voz a esse personagem, que é o cachorrinho Pingo, que é o porta-voz de outros cachorrinhos. Então, através do Pingo, a gente conhece a história de outros cachorros. Cachorrinho que é resgatado também, histórias felizes, histórias com final feliz, história com final não tão feliz, mas que estão ali expostas para as pessoas poderem refletir. Então, assim, é muito legal. No Diário do Sul, eu sempre publico também no Instagram do Pingo, que depois eu coloco ali no chat. Coloca tudo. Isso, isso. Então, se as pessoas quiserem acompanhar, podem acompanhar as histórias do Pingo na sua coluna quinzenal no Diário do Sul e também por meio do livro. Ai, que maravilha. E no Insta, né? No Insta da E no coluna, Instagram no também, Instagram, exatamente. exatamente. Então, vindo aqui só complementar o que nós estávamos conversando antes, é que surgiu aqui uma oportunidade, talvez, do Pingo descobrir que ele tem uma prima fora do Brasil, né?
Chique! Aí que nós vamos, eventualmente, aqui botar a prima do Pingo conversando com a prima Gota. Nossa, não, a gota, agora nós conhecemos a gota, A né? Gota que é, finalmente, Gota, agora eu já entendi por que que você riu da Gota. A tua filha finalmente vai ter a Gota. vai ter a gota. Que legal, que legal. E Eu a, acho. é tua cachorrinha, Selma? Não, agora vamos lá. É um projeto que nós estamos. Ah, Vamos começar surgiu agora, em conversa com a Renata. Então, a Renata e eu vamos daqui a pouquinho sair do ar e vamos fazer isso de maneira mais escrita, mais tempo. Por quê? Porque a questão da proteção animal é uma questão que tem que ser abraçada aqui no Brasil, como tem que ser abraçada no mundo todo. Nós conversamos sobre isso, né, Renata? Que sim, é um problema mundial, o problema animal. Eu faço questão de frisar o que eu disse para Renata também, que eu acho que tudo tem limite. Eu acho que a gente tem que aprender a ter limite, e eu acho que a gente não pode usar o animal como refúgio contra a sociedade, contra os seres humanos. Muitas vezes as pessoas preferem a companhia animal, mas não só a companhia no seio da sua casa, mas a companhia, inclusive intelectual, diz eu não gosto, não quero mais ser humano, eu não quero filho, eu não quero neta, eu não quero tio, eu não quero primo, eu quero meu bicho, né? E eu acho que isso nós temos também que talvez colocar o pingo e a gota, lembrarem para as pessoas, que elas são humanas, que o desenvolvimento da oralidade, que a conversa, que o trocar ideias com outras pessoas, inclusive sobre as situações dos animais, é extremamente claro, importante para a convivialidade. A gente não pode radicalizar, eu acho, isso sou eu, tá? E a sim, gente, sim. cada vez que eu digo não pode, não deve, é uma opinião muito pessoal minha e eu tomo, sou eu. E, por favor, ninguém tome de outra maneira. Eu acho que a Renata e eu pensamos da mesma forma, não é, Renata? Na verdade, como eu te falei, são coisas paralelas, né? Uma coisa não tira a outra de lado, né? Tipo, se a gente trabalha com a causa animal, trabalhar pela causa da criança em vulnerabilidade e tal, é importantíssimo, né? O Mas são animal coisas pode ajudar nisso, inclusive, né? Quantos que o casos de animal pode cães, ajudar de nisso. Então, você pode cavalos, trabalhar exatamente, paralelamente, e não a gente se refugiar no animal, né? Se fechar ali, muito pelo contrário, eu acho que ele está ali justamente para abrir os horizontes ali e te ajudar em muitas outras coisas, né? E em muitas outras causas. Então, acho que é isso legal unir tudo isso aí e juntos somos mais fortes, né, Selma? juntos somos mais fortes. Sem Fronteiras, que nos colocou aqui em contato, a de Andréia fazendo aí essas parcerias maravilhosas, como sempre, né? Sempre, sempre conectando. Eu sou muito, muito, muito feliz das parcerias que ela tem feito. Eu estou encantada com o seu trabalho, Renata, acho lindíssimo. E que mensagem você passaria para as pessoas agora sobre esse seu projeto, sobre essa sua paixão, algo que a gente possa guardar e conscientizar? Olha, eu acho que esse meu projeto, que eu sempre falo sobre essa questão da literatura infantil, é, eu não tinha ideia da importância que é você estar lá no início, né, da constituição dessa criança, na alfabetização. Então, ali você, através da literatura infantil, você está plantando a sementinha. Então, eu quero deixar aqui um- uma mensagem para os escritores, assim, principalmente os escritores de literatura infantil, vão até as escolas, vão até as crianças, se juntem a elas, contem histórias dos seus livros. Gente, não tem nada mais gratificante do que ver o olhinho dessas crianças brilhando com a história que você está contando para elas. Então, assim, não adianta escrever um livro e de repente trabalhar sim com os livros nas feiras e tal, mas tem que ir aonde as crianças estão. Eu quero conversar com a de André, nem falei com ela ainda, mas vou falar que quando eu for a Portugal agora para comemoração do jubileu de estanho da Rede Sem Fronteiras, eu quero ver se a gente consegue conectar algumas escolas para que eu possa levar o livro do Ping e contar essa história para as crianças lá em Portugal. Eu tenho um desejo de fazer isso. Olha, em primeira mão aqui, nem falei com a de André O ainda. pingo vai encontrar com a gota. Olha, gente, como é que nascem os projetos, né, Selma? Meu Não é? Deus, Que tô até maravilha. arrepiada. Olha, eu estou encantadíssima. Eu gostaria só que você buscasse o Pingo para a gente conhecer o Pingo, para eu poder Então, encerrar. ele fugiu. Você me aguenta uns Eu 5 minutos? aguento, enquanto isso eu vou Tá, fechando e você vai bem buscá-lo, tá rapidamente. bom? Eu vou lá buscá-la, tá bom, só um Eu minuto. estou muito agradecida pela presença da Renata aqui com a gente nesse programa, por mais um projeto empreendedor.
e mais um projeto pela cultura e pela sociedade. Muitas de nós fazemos isso e na pessoa da Renata eu saúdo todas aquelas escritoras, escritores que não estiveram aqui comigo, mas que podem fazer isso. Renata, muito Olha obrigada. quem chegou, peraí. Pingo, Olha quem chegou, olha quem chegou. seja muito bem-vindo, meu Oi! querido Pingo. Eu sou tímido, sabe? Ontem ele foi Não, dar entrevista na rádio, não tem importância, Pingo. Pingo, mas eu seja sou meio bem-vindo. caladão. Querida Renata, muito obrigada por ter estado comigo Obrigada! hoje. Um Olha beijo lá, bem vai ele. grande, Oh, querido foi! Pingo. Foi uma alegria estar com você. Queridos, Obrigada. Obrigada eu pelo sou. espaço, querido. Um prazer enorme estar aqui com você. Um beijo para Eu todos. amei também, querida. Eu Beijo, sou tchau, Selma tchau. Ferreira, do Passaporte Brasileiro, para a Conect TV.